E agora nós vamos entrar no tema codependência. Então, para quem chegou depois da apresentação, seja muito bem-vindo. E no final eu tenho um presente muito especial para vocês. Então, fique até o final aí que eu tenho um presente muito especial para vocês. E também tem o meu e-book aí que eu vou disponibilizar o link para quem quiser fazer o download do e-book, tá? Finalizamos então a dicção e agora vamos falar sobre codependência, essa palavra que assusta muita gente quando vem falar comigo. Para quem não conhece o termo, né, para quem ainda nunca ouviu falar, né, o termo codependência é um termo meio estranho, né? Codependência não é uma palavra comum também. Acho que assim como adicto, né, não é uma palavra comum no nosso dicionário, no nosso vocabulário. E a maioria das pessoas não entende muito bem esse termo, né? O termo ele já passou por algumas mudanças, né, na sua escrita, na sua ortografia, mas a sua raiz permanece a mesma, né? Alguns anos atrás se escrevia codependência separado, depois colocaram codependência com acento no O, né? Codependência, depois juntaram tudo, tiraram o hífen do meio, jogaram o acento lá para frente, aí ficou codependência, né? Mas a raiz, né, do termo tá associado àquela pessoa que desenvolve uma relação com alguém que é dependente. Então, o termo codependente se refere àquela pessoa que desenvolve uma relação com aquele que é dependente, com aquele que é portador de alguma doença, né? Inclusive, hoje já é utilizado, por exemplo, codependência para familiares de pessoas que têm problemas, transtornos mentais, né? Por exemplo, para mães de pessoas que têm síndrome de Down. Muitas dessas mães desenvolvem uma vida disfuncional devido aos seus padrões de comportamentos e logo se identificam como codependentes. Porque aquele indivíduo que tem síndrome de Down também tem uma vida disfuncional por conta do seu adoecimento, né? E não entendam isso como um julgamento, não, né? Aquelas pessoas que têm síndrome de Down, infelizmente, têm uma vida disfuncional, né? Precisa de necessidades especiais ali, né? E as pessoas ligadas a esse indivíduo tende a desenvolver padrões de comportamento disfuncionais, logo essas pessoas se identificam como codependentes também. Então, não se restringe apenas a familiares de pessoas que usam drogas, né? Há algum tempo atrás, quando se falava codependência, estava falando da mãe, da esposa, da tia, da avó, exclusivamente do adicto. Hoje já não é mais. Inclusive, em São Paulo, né? Eu não sei aqui no Nordeste, não sei em Minas, não sei em outros estados, mas em São Paulo já é comum nos grupos de amor exigente você encontrar mães de pessoas que têm problemas mentais, tá? Já é bastante comum. Então, compreendemos, né? Codependência na sua origem da palavra. E ao contrário do que muita gente pensa, inclusive eu já vi até alguns profissionais dizendo a codependência é uma doença. Não, não é uma doença, ou pelo menos não está classificado como ainda, né? Não está lá classificado no CID, né? No catálogo, no Código Internacional das Doenças, não está lá. Então não pode se dizer que é uma doença porque não está lá. Mas é considerado um transtorno. É considerado um transtorno. Por que é considerado um transtorno? Porque assim como a adicção, a codependência também desenvolve os seus sintomas. A codependência também desenvolve os seus padrões de comportamento. A codependência também desenvolve a sua disfuncionalidade. Quando eu falei aqui das características, quando eu falei aqui dos sintomas da adicção, se a gente fosse falar, e eu vou falar, dos mesmos sintomas para com o codependente, a gente consegue observar e identificar que o codependente desenvolve os mesmos sintomas que o adicto.
Por exemplo, vamos falar agora de obsessão. Lembre-se que, como eu falei lá no começo, obsessão é um fluxo inesgotável de pensamento. O pensamento repetitivo sobre o mesmo assunto. Qual é o codependente que não faz tudo pensando no adicto? A comida de casa, vai dormir, acorda, resolve os problemas, paga as contas, cuida dos filhos, resolve os problemas com a mulher, arruma trabalho. Qual é o codependente que não vive a sua vida em função do adicto ou em função do alcoólatra? Então, o mesmo padrão de obsessão que o adicto desenvolve por um assunto ou por algo que é do interesse dele, o codependente desenvolve exatamente esse mesmo padrão de obsessão pelo adicto. É muito comum, inclusive, você tentar conversar sobre outras coisas com o codependente e ele volta para o assunto do adicto. Por exemplo, eu fiz um cartaz para o evento que está acontecendo agora. O cartaz dizia o seguinte: se você quer ajudar alguém que tem problemas com drogas ou álcool, venha para a primeira imersão para codependentes. Evento exclusivo para codependentes. Aí a pessoa me pergunta assim: o adicto pode participar? Ela ou ele, né? Não está pensando nele ou nela, está pensando no adicto. O evento está escrito exclusivo para codependentes, mas a obsessão faz com que essa pessoa só enxergue o problema do adicto. Então, o mesmo padrão de obsessão é extremamente comum a gente ver os codependentes desenvolvendo. É extremamente comum a gente ver os codependentes vivendo uma vida obcecada pelo adicto, a ponto de desenvolver, assim como o adicto, a sua compulsividade também. E aonde é que está a compulsividade do codependente? No adicto. Não dorme para poder ficar acordado esperando ele chegar, faz a comida que ele quer, trabalha muito para poder pagar as contas que ele faz, vive a vida em função desse adicto, resolvendo os problemas do adicto, cuidando da vida do adicto, e aí o adicto casa, faz um filho, faz 2 filhos, faz 3 filhos, o codependente vai lá e assume toda essa responsabilidade, conversa com a mulher, cuida da mulher, paga aluguel, paga as contas de casa, paga a feira das crianças, quando separa, paga a pensão, quando perde emprego, vai lá na empresa e conta uma história para que o cara não perca o emprego, para que dê um jeitinho de arrumar o emprego dele. Então, todas as atitudes compulsivas e excessivas, compulsivas, se volta para o adicto, a ponto de muitos adictos não desenvolver uma maturidade emocional, porque o codependente está ali o tempo todo reservando, alimentando, cuidando e preservando para que esse cara não tenha um contato com a realidade. Então, há um cuidado, há um padrão excessivo, né, na sua compulsividade, a ponto de deixar de cuidar da sua própria vida, a ponto, muitas das vezes, de deixar de olhar para si. Eu ouvi, inclusive, da minha mãe, diversas vezes, ela dizendo assim: mas a minha vida é para os meus filhos. A minha vida é para os meus filhos. E é muito nobre você ouvir uma frase dessa de uma mãe. Só que quando a gente fala do adoecimento, quando a gente fala de um padrão de comportamento, de uma superproteção, nós estamos falando de algo que deixa de ser nobre e passa a ser prejudicial. Então, perceba, estamos falando da obsessão, falamos da compulsão e não teria como ser diferente terminar no egocentrismo. O codependente
Aí, nesse ponto, diferente do adicto, ele se isola dentro do seu ego a ponto de não conseguir ouvir quando alguém vai falar do adicto. As pessoas falam assim: ei, ele está descontrolado, ele precisa de ajuda. Ei, vamos fazer alguma coisa. Não, deixa ele, não mexa com ele. Não, ele não. Tadinho, é porque ele tem esse problema mesmo. Mas um dia ele vai resolver. E o codependente não percebe que está desenvolvendo um processo exatamente igual do adicto, se isolando a tal ponto que se desconecta da realidade e se torna incapaz de perceber o tamanho do buraco que está se enfiando. Vai junto com o adicto para o buraco e não percebe que está lá junto com ele e não consegue sair. Então, quando a gente fala de codependência, nós estamos falando, assim como o adicto tem o seu processo de adoecimento, não dependendo do uso de substâncias, e sim a partir de um conjunto de sintomas, a partir de um conjunto de padrões de comportamento, o codependente também tem o desenvolvimento do seu transtorno a partir do mesmo padrão de comportamento que desenvolve o adicto. O codependente, ele começa na ideia de ajudar, e isso é muito interessante porque muitas famílias me dizem assim: Bruno, tudo que eu mais quero na vida é poder ajudar meu filho. Muitas famílias, muitas mães, muitos pais, muitas esposas me dizem assim: o meu maior sonho, o meu maior desejo é poder ajudar o meu filho. Sendo que, na verdade, na grande maioria dos casos, é nítido que quem precisa de mais ajuda é a pessoa que está ali na minha frente e não o adicto. O adicto, na maioria dos casos, ele está em tratamento, ele já está lá na clínica, ele está internado, ele já foi para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 tratamentos, e a família não percebe que, na verdade, se ela não começar a tratar a sua codependência e entender que quem precisa de ajuda é ela, para a vida dela, que hoje se encontra tão descontrolada quanto a do adicto, e aí sim, quando ela começar a se tratar, ela vai poder ajudar, mas enquanto não tem como ajudar, se ela não perceber, a tendência é entrar num padrão repetitivo e num padrão de retroalimentação, né? O adicto se alimenta do codependente e o codependente se alimenta do adicto, e eu já cansei de ver casos onde termina só os dois. O marido vai embora, os outros filhos vão embora, o resto da família abandona e termina só o codependente e o adicto isolado ali no seu mundinho, porque não consegue mais perceber e não consegue enxergar tamanho o descontrole, e ainda continua olhando para o adicto e não consegue olhar para a sua própria vida. Então, o padrão, né, de desenvolvimento da codependência repete exatamente o mesmo padrão do adicto. Isso acontece por quê? Porque existe um instinto muito natural nosso, que é se interessar em ajudar por aquele que não consegue evoluir ou progredir como nós acreditamos que deveria. Da onde é que isso vem? Isso é um sentimento extremamente primitivo, tá? Isso é nato, né? Lá atrás, na época das cavernas ainda, quando existia um indivíduo que adoecia no meio do grupo, era natural que esse indivíduo voltasse para dentro da caverna, e alguns do bando, da turma, voltava para dentro da caverna junto com esse indivíduo que adoeceu para poder ajudá-lo dentro desse processo de recuperação. Inclusive, para quem não sabe, o conceito de comunidade terapêutica, ele foi desenvolvido partindo dessa ideia, né? Lá quando os homens ainda
moravam nas cavernas, um deles adoecia, eles voltavam para dentro, e aqueles que já tinham adoecido anteriormente e tinha se recuperado, eles voltavam junto para tratar daquele que estava adoecido, para que pudesse ajudar. Esse é o conceito de comunidade terapêutica. Só que isso se tornou um instinto nato nosso. Isso é humano, isso é uma característica nossa. Quando a gente escuta, por exemplo, assim, porque fulano de tal, aquele parente distante que a gente não vê há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele está com câncer. É natural que a gente queira pegar o telefone, ligar e fazer uma visita, vamos ver, porque a gente quer cuidar. Isso é instintivo, isso é nato nosso humano. Com a adicção, o que é que acontece? O indivíduo, ele começa a apresentar a sua disfuncionalidade, na grande maioria dos casos, ali nas primeiras fases da vida, por volta dos seus 8, 9, 10 anos de idade. O adicto, ele começa a apresentar as suas primeiras disfuncionalidades por volta dos 6 até os 10 anos de idade. É natural que ele apresente dificuldade com a escolaridade, dificuldade no relacionamento, dificuldade de se envolver nas situações, às vezes compulsividade. E, por sua vez, o codependente começa a querer suprir essas necessidades. Então, o cara não vai bem na escola, ele começou a apresentar dificuldade na escola, ele começa a apresentar comportamentos disfuncionais dentro da escola, a mãe, o pai, o codependente vai lá e fala, opa, o problema é a escola, eu vou lá na escola resolver, e briga com a professora, e paga a professora particular, e corre atrás e resolve, para tentar preencher ou para tentar suprir essa necessidade que a disfuncionalidade da adicção traz. Sem perceber, dentro desse movimento, o adicto ele vai crescendo, ele vai evoluindo, cada vez as suas disfuncionalidades elas vão ficando maiores e o codependente começa a desenvolver padrões de comportamento para preencher essas disfuncionalidades que são maiores. Então, por exemplo, vamos lá, quando eu tinha, 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, 12 anos de idade, a minha mãe me dava um dinheiro e falava assim, vai ali na padaria, compre meia dúzia de pão, 200 gramas de mussarela, traga para casa e traga o troco. Eu ia na padaria, comprava o que ela mandava, pegava o troco e voltava para casa. Com o passar do tempo, o adoecimento foi acontecendo na minha vida, o descontrole foi acontecendo na minha vida, eu desaprendi a fazer isso. Eu me tornei uma pessoa incapaz de administrar dinheiro, por pouco dinheiro que fosse. Se minha mãe me desse 10 reais para ir na padaria, comprar meia dúzia de pão e voltar para casa, eu saía de casa, pensava assim, vou ali na esquina fumar um baseado com a rapaziada, depois eu compro o pão. Aí eu fumava um baseado, fumava 2 baseados, fumava 3 baseados, fumava 4, 5, 10 baseados. Quando via, já tinha gasto o dinheiro que era para comprar pão, já estava muito doidão, já não tinha como voltar para casa porque não tinha comprado pão e tinha gastado dinheiro do pão. E aí eu ficava na rua até 6, 7, 8, 10 horas da noite, até não ter mais jeito, e voltava para casa sem o dinheiro e sem o pão. Ou seja, com 8 anos de idade eu sabia administrar 10 reais. Com 17, 18 anos de idade eu já não sabia mais administrar 10 reais. A minha família, por perceber essa disfuncionalidade, ela passa a administrar a minha vida. Não me dá mais dinheiro. Quem passa a pagar as minhas contas, quem passa a comprar as minhas roupas, quem passa a suprir as minhas necessidades é a minha mãe, é o meu pai, é os meus irmãos. Para mim é muito claro momentos em que meu irmão mais velho me pegava, por exemplo, para levar no médico, no dentista, me levava para comprar roupa, porque eu não conseguia desenvolver essas habilidades, e aí a minha mãe falava assim, vai lá e faça por ele, vai lá e resolva isso por ele, leve ele lá. Sem perceber, o codependente, dentro deste processo, dentro desses padrões, não consegue medir a gravidade da disfuncionalidade. O adicto ele vai se tornando cada vez mais disfuncional,
os problemas eles vão ficando cada vez mais graves. Como o codependente ele vem caminhando em um processo de obsessão, compulsão e ego, ele não percebe que ele está indo exatamente junto com o adicto, ao invés de tirar o adicto de uma vida disfuncional e trazer ele para uma funcionalidade, o codependente vai junto. Ele caminha em direção à disfuncionalidade junto com o adicto e não percebe. Dentro deste processo de obsessão, compulsão e ego, ele vai se isolando, do mesmo modo que o adicto distancia tudo aquilo que vai interferir na sua compulsão ou no seu ego. O codependente começa a distanciar tudo aquilo que vai interferir na sua relação com o adicto, sem perceber, vai se isolando, a ponto de, na grande maioria dos casos, anular completamente a sua própria vida para viver a vida do adicto. E aí chega num estado tão grave quanto o do adicto. E por que eu digo num estado tão grave? Porque se torna tão incapaz de perceber tanto quanto o adicto. Tão incapaz de perceber a gravidade do seu problema quanto o adicto. Se nega tanto quanto o adicto. Desenvolve manipulações e desonestidades tanto quanto o adicto. É comum, por exemplo, eu receber pedidos do tipo assim: tem como você falar com o médico lá para arrumar um atestado retroativo porque já fazia 15 dias que ele não estava trabalhando? E aí, se ele for internado agora e não compensar esse tempo retroativo, ele vai perder o trabalho dele, ele vai ser mandado embora. E aí a família, o codependente, se submete a uma desonestidade, abre mão dos seus valores e dos seus princípios. Aquele que um dia lá atrás foi muito importante, abre mão para poder sustentar o descontrole do adicto, sem perceber que, na verdade, é comum, é natural, faz parte da vida ter percas. Quando eu não cumpro com as minhas responsabilidades, é natural que eu perca. Então, é como se o adicto ele não pudesse ter percas. Ele não pudesse lidar com a realidade. Então, o codependente fica ali o tempo todo suprindo essa necessidade. Por isso que a codependência se classifica, então, como um transtorno. Exatamente igual o padrão do adicto é o padrão do codependente. Ele desenvolve exatamente os mesmos padrões de comportamento, tá? Eu tô muito feliz, e não é porque eu tô falando de codependência, eu tô muito feliz porque pela primeira vez eu falo sobre codependência e não cai o número de pessoas drasticamente da live. Todas as vezes que eu entrava no assunto codependência, ia bem umas 10 pessoas embora. E hoje, pela primeira vez, até agora foi só 5 embora, né? Mas, enfim, é um tema muito importante e é importante que a gente compreenda isso, como eu falei lá no começo, de mente aberta, porque nós vamos caminhar no caminho inverso daquilo que vocês esperam. Nós vamos caminhar no caminho inverso. E é muito importante que vocês saibam disso. Por que caminhar no caminho inverso? Porque nós vamos começar a resolver o problema pela sua origem e não pelo seu final. A grande maioria das pessoas, se não 99% das pessoas que chegam até mim, chega porque quer que o cara pare de usar droga. E, na verdade, nós vamos falar aqui da sua vida, da vida dele, e dentro deste processo de mudança de vida, parar de usar droga será uma consequência. Então, nós vamos pelo caminho inverso daquilo que você esperava, tá? Mas, enfim, só porque eu falei foi um monte de gente embora. Enfim, acho que falei bastante aqui sobre codependência, né? Cheguei, então, ao processo de evolução do transtorno e agora eu vou voltar aqui para o chat, né? Como eu fiz na parte da adicção, eu vou responder as perguntas aqui do chat. Enquanto isso, por gentileza,
me coloquem aqui no chat se deu para ficar claro, se deu para vocês entender e se fez sentido o que eu falei sobre codependência, tá? Se eu fui rápido demais, se tá sendo bom, se tá sendo legal, se vocês estão gostando, se o conteúdo tá bacana, né? Vai colocando aí para mim, para eu poder ir medindo, tá? Só para vocês entenderem, eu vou finalizar agora as perguntas. Aí nós vamos fazer um intervalinho de 20 minutinhos para a gente poder tomar um fôlego. E aí a gente volta depois de 20 minutos para falar de 3 temas, que é a continuidade aí, né? Aí nós vamos falar de comportamento, relacionamento e aonde eu quero chegar, tá? Então eu vou respondendo as perguntas. Aproveita aí para colocar todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Escreve aí no chat, tá? E depois eu vou fazer um intervalinho de 20 minutos, tá? Para não ficar pesado demais. Tá tudo bem. O que ele me disse sobre adicto, se eu der um sim, a recuperação. Eu também. Deixou muito claro, Bruno, maravilhoso, total sentido, perfeito, muito esclarecedor, tá ótimo. Está ficando claro sim, muito claro, muito objetivo. Oi, Bruno. Bom demais estar aqui, tudo bem. O que me diz sobre o adicto dar o seu sim à recuperação? Marta, eu não entendi muito bem, né? Mas vamos lá, eu vou tentar responder aqui bem rápido. Olha, eu escuto muitas famílias me perguntar assim: eu queria saber se ele está gostando do tratamento. Eu escuto essa pergunta com muita frequência. E muitas vezes eu escuto até as famílias perguntando direto para o adicto. Eu queria saber se ele está gostando do tratamento. Você está gostando do tratamento? E olha só, gente, vamos esclarecer uma coisa aqui. Tratamento não é para se gostar. Tratamento não é para se gostar. Tratamento é uma questão de necessidade. Então, o sim para a recuperação, muitas das vezes, ele vem quando eu mostro para o adicto essa necessidade. Não é uma questão de gostar. O diabético, ele não tem que gostar de tomar insulina. Ele tem que entender que é necessário tomar insulina. Ponto final. Quem tem problema de pressão não tem que gostar de tomar remédio para pressão. Ele precisa entender que ele precisa tomar remédio para pressão e ponto final. Quem tem problema, por exemplo, de colesterol, não tem que gostar da dieta. Tem que entender que não pode comer gordura e ponto final. Então, tem algumas coisas na vida da gente que não é opcional. E quando a gente cria opções aonde não existe, a gente dá margem para que o problema piore e fique mais grave, né? Então, nesse caso, muitas das vezes, o tratamento ele não tem que ser uma opção para o adicto, ele tem que ser uma necessidade. Se tratar para o adicto não é porque ele tem que gostar ou porque ele gosta de se tratar, porque é necessário. Ponto final. Assim como para com o codependente se tratar não é porque ele gosta do tratamento, é porque é necessário. Em algum momento ele pode até vir a gostar. Em algum momento, eu tenho certeza que para quem é codependente, frequenta amor exigente há bastante tempo, né? Em algum momento passou a gostar e hoje se identifica a ponto de viver uma vida baseada nos princípios do amor exigente. Mas quando começou lá atrás, não ia para o grupo porque gostava ou porque era legal, ia para o grupo porque a dor se tornou insuportável e o único lugar que tinha para poder compartilhar a sua dor era ali dentro do grupo. Hoje nós temos o grupo do WhatsApp lá, né? O grupo Codependência, tem mais ou menos 130 pessoas lá dentro. O grupo está funcionando há mais de 4 anos. E o grupo ele funciona e continua funcionando, não é porque é legal, não é porque lá as pessoas contam piada e porque é divertido, não. O grupo ele funciona e continua funcionando porque é uma questão de necessidade. Com muita frequência a gente vê lá pessoas, preciso de ajuda nisso, nisso e nisso. Aí vem 50 pessoas para responder, faça assim, eu fiz assim, deu certo, eu fiz assim, foi legal. Então não é uma questão de gostar, é uma questão de necessidade, né? Vamos lá, continuando aqui. Bruno, e quando o adicto tem 32? Já respondi essa. Honestidade para com a recuperação. Qual o momento da internação? Já respondi. Letícia, tudo bem? O que você acha que está errado?
Ah, nada muda se eu não mudar. Normalmente só me sinto 100% feliz quando o meu adicto está feliz. Que doença terrível é essa da codependência? Na verdade, é um transtorno, como eu falei, né? E eu acredito que dá para chegar bem próximo do 100%. Dá para chegar bem próximo, tá? No caso de mães, eu acho que é mais difícil. Eu acho que para quem é mãe é mais complicado. Agora, para esposas, eu acho que é mais fácil, tá? Achava que por ser adicto ele estava sempre sofrendo e eu deveria aliviar essa dor, assumindo responsabilidades que naturalmente era dele. Parabéns, dona Letícia, exatamente. Supria todas as necessidades dele sem pedir contrapartida. Ele já foi internado 5 vezes, saiu 4 meses. E está totalmente em recaída de comportamento, mesmo sem usar droga. Que triste, dona Letícia, fico muito triste mesmo. Mas enquanto não usou, ainda tem caminho, né? Depois que usou, infelizmente, fica muito mais complicado. Mas enquanto ainda não usou, dá para reverter, tá? Mas agora eu não tomo conta dele, estou cuidando de mim. Muito bem, dona Letícia, isso interfere muito no meu comportamento. Letícia, também estou acordando, graças a Deus. O que me ajudou muito é frequentar Amor Exigente. Letícia, minha sogra trata meu marido como se fosse uma criança de 10 anos. Isso dificulta muito, porque acabo sendo a ruim por cobrar responsabilidade. Dani Matos. Pronto. Dani, é muito comum isso, tá? Você não tá sozinha, não. Tem um monte de sogra aí fazendo exatamente a mesma coisa, tratando como se fosse um menino de 10 anos. É muito comum isso acontecer. Participa lá no grupo com a gente que você vai encontrar muita gente que vive do mesmo jeito. Bruno, e quando a família do adicto não enxerga a necessidade de ajudar, mesmo quando o adicto quer ajuda? Ítalo. Depende o que se trata como ajuda, né? Porque nem sempre é ajuda, né? O adicto ele tem uma extrema capacidade de manipular e muitas vezes o adicto já manipulou tanto, já enganou tanto, já mentiu tanto que a família está meio saturada. Então não consegue enxergar, né? Na minha percepção, e aí agora minha percepção, tá, gente? Minha percepção. Qual é a ajuda que a família pode dar para um adicto? Tratamento, nada mais, nada menos. O resto é única e exclusiva responsabilidade do adicto. A única ajuda que a família pode dar para o adicto é viabilizar um tratamento. Quer seja uma internação, quer seja um psicólogo, um psiquiatra, independente de qual seja. A única ajuda que a família pode dar é viabilizar o tratamento. O resto é responsabilidade do adicto, né? É óbvio que existe um padrão de comportamento que a família pode adotar que impulsiona o adicto para esse tratamento, que auxilia. E aí vem a ser uma ajuda também, né? Mas nesse contexto, eu acredito que a ajuda que a família tem que dar ou pode dar é o tratamento, nada mais, nada menos, né? Já tem comida, já tem casa, já tem... Não tem mais o que dar, se vira, né? Já tá de bom tamanho. Como faz para participar, Letícia? Acho que a dona Letícia já respondeu, se não respondeu, ela responde aí. E eu acredito que se for do grupo Amor Exigente, é só... pesquisar no Google, amorexigente.com.br, você vai encontrar a lista de grupos, tá? Assim como tem na.org.br, Alanon, né? Alanon, para quem não sabe, ALL, né? Alanon, tá? Antes de frequentar o AE, eu estava pior que meu filho, já nem saía de casa, pois achava que precisava estar em casa para resolver todos os problemas. Preciso me informar sobre o AE. Volto a dizer, Ionara, joga no Google lá, amorexigente.com.br, você vai encontrar a lista de grupos com os dias e horários de reunião. Inclusive tem bastante reunião online acontecendo também, tá? Acredito que lá no site do AE eles disponibilizem, né,
os dias e horários de reunião. Difícil vai ser ficar até as 2 da madrugada, como durmo com as galinhas. Até as 2 da madrugada eu não garanto não, dona Letícia, mas até a meia-noite eu vou, tranquilo. Até meia-noite eu vou com certeza, tá? Tem muita coisa para falar para vocês aqui ainda, tem muito conteúdo, vocês não têm noção. Vai longe ainda, tá? Estamos chegando aí na conclusão do segundo tema. Muito esclarecedor. Uma live tão necessária para quem convive essa doença. Tomara que você salve para que depois possa assistir. Vai ficar salvo, porém eu vou explicar melhor para vocês no final como é que vocês vão fazer para assistir, tá? Sim, está claro, estou gostando, me identifiquei. Falando exatamente isso que foi com o meu filho na escola. Nunca imaginei que fosse isso na época. Muito claro, muito bom, muito bacana. Minha net caiu, mas consegui voltar. Live excelente, está dando para entender tudo que foi. Quem foi embora ainda não está preparado para ouvir. Está tão interessante que nem vi a hora passar. Sim, está muito claro. Vou procurar o AE, sou uma mãe codependente em recuperação. Está sendo muito claro, tudo claro, muito claro, graças a Deus. Se estiver gostando, tá errado. Fabrícia, você era dependente ou codependente? Bruno, como evitar a codependência? Não tem como evitar a codependência, tem como se tratar, né? Evitar a codependência não tem como você se tratar. Agora, na segunda parte, quando eu entrar na parte de comportamentos, aí vai ficar mais claro para vocês o que fazer daqui por diante, né? Nessa primeira parte foi mais uma preparação mesmo, foi mais eu poderia dizer, um assunto mais denso de conscientização do problema, né? Nós estamos partindo da ideia de que precisamos enxergar o problema com clareza, tá? Então essa primeira parte foi voltada mais para dar clareza do problema. Daqui para frente, da segunda parte para frente, a gente vai falar de plano de ação, né? Comportamento, relacionamento e plano de ação, tá bom? Então daqui para frente vai ser ação. Então não tem como evitar a codependência, tem como se tratar. É por causa da hora que o pessoal tá saindo, inclusive eu. Obrigado. De nada, Lia. Fica muito, fica à vontade, tá? Muito bem-vinda sempre que quiser voltar. As vovós também, eu participo do grupo, entrei tem uns dias, foi lá que eu vi sobre sua live. Muito explicado, show, muito obrigado, meu querido. Obrigado, Bruno. Esta ajuda de tratamento deve ser quando ele pedir. Não mora comigo, mas vejo ele raramente. Bom, enfim, acho que respondi todas as perguntas, né? Eu tenho tentado aqui ler todo o chat. Agora, na segunda parte, eu vou fazer um intervalinho de 20 minutos, como falei para vocês. Na segunda parte, nós vamos falar sobre comportamento. Vamos falar sobre relacionamento, né? Eu acredito que é um dos assuntos mais esperados aí dessa live. Vamos falar sobre relacionamento e depois nós vamos falar sobre plano de ação. E no final, lembrando que eu tenho um presente de Natal muito especial para vocês. Espero que vocês gostem, né? E aí, fiquem até o final para não perder esse presente aí muito especial. Bom, vamos fazer então um intervalo de 20 minutinhos para poder tomar uma água, poder respirar, mas não sai não, fica aí, tá? Eu só vou travar a tela aqui 20 minutinhos e eu já volto para a gente poder continuar. 20 minutinhos de intervalo e a gente já volta.